Nas redes sociais, o programa Justiça no SESMET. Informações, entrevistas e os assuntos sobre segurança nos locais de trabalho. Você escuta aqui, Justiça no SESMET. A apresentação Silvio Silomar. CREA-PB, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba. Fidelidade de fiscalização do exercício profissional das engenharias. CREA-S Engenharia Limitada. Serviços prestados. Perícia trabalhista. Perícia ambiental. LTCAT. Laudo técnico das condições ambientais. PPP. Perfil profissiográfico previdenciário. PGR. Programa de gerenciamento de riscos. Treinamentos de segurança do trabalho. Projetos de combate a incêndio. Assistência pericial e licenças ambientais. 3S Engenharia Limitada. Contato 8398604-7764. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mangabeira FM 104.9. Estamos falando diretamente de João Pessoa, na Paraíba, onde as águas das praias são termais, onde o sol nasce primeiro, ponto oriental das Américas, uma das cidades mais arborizadas do mundo, se chama-se João Pessoa, Paraíba. Estamos falando hoje, com o nosso amigo Cleiton, que eu conheci, tive o prazer, de conhecê-lo lá em Maceió, no evento do Eneste. Nós tivemos lá a engenharada toda da Paraíba, a nata da engenharia estava lá em Maceió, e como também a gente faz parte, desse grupo, nós estávamos lá e tive a honra, de moderar a palestra do nosso amigo Cleiton, lá do Paraná, não é isso, Cleiton? Isso aí, bom dia a todos aí, boa tarde, boa noite, vai ficar no YouTube, de repente vai ter um pessoal que vai assistir depois. Perfeito. É isso mesmo, Então... a satisfação de conhecê-lo ali, Silvio? E isso aí, estava lá então no Eneste palestrando sobre esse tema aí, é um tema que as empresas precisam cada vez mais, descobrir isso através aí dos direitos de segurança, que é a tributação que impacta a folha de pagamento delas. Perfeito. Então, eu vendo, esse trabalho que você desenvolve, e a gente fez tá fazendo uma parceria aí que certamente vai dar certo, porque é um trabalho único, um trabalho único, um trabalho bacana. As pessoas os contadores, os tributaristas observam muito ICMS, ISS, mas a parte da engenharia, a parte do SAT, do FAP, do FAI, o Gil Hart, quem entende de fato são os engenheiros de segurança do trabalho. E você é um especialista na área. Eu queria que você primeiro se apresentasse, quem é o nosso amigo Cleiton e qual é o propósito da gente nesse programa hoje, Justiça no SESMET. Fica à vontade, o programa é todo seu. Tem 1 hora aqui para a gente se deleitar desse momento. E parceiro nosso também. Fica à vontade, Cleiton. Pois não, Cleiton? Quem é o nosso amigo Cleiton? Olá, Silvio. Então, primeiramente, obrigado pelo convite, satisfação estar aqui com você hoje, com todo o público aí que está nos ouvindo e nos assistindo também pelo YouTube. Então, meu nome é Cleiton Santos, sou aqui do Paraná, atualmente resido em Toledo, no Paraná. Então, as minhas empresas, hoje empreendo, tenho aí 2 empresas, uma delas fica com sede em Toledo e outra em Cascavel, no estado aqui do Paraná. Estou desde 2009 na área de saúde e segurança do trabalho. Então, iniciei como técnico em segurança do trabalho e sou extremamente grato por ter iniciado, porque me deu uma base muito grande. Depois nós vamos, certamente assim, o propósito de um técnico quando ele quer crescer é galgar, estudar, Então fiz aí arquitetura e urbanismo, depois fiz biologia, hoje sou acadêmico de agronomia, fiz engenharia de segurança do trabalho, MBA em gestão do SESMET, especialização em higiene ocupacional e perícias, enfim, fui sempre aí buscando me aperfeiçoar. E desde 2020, desde que saiu o FAP, que é o fator acidentário de prevenção, em 2010 eu sempre me interessei porque eu via, nesse tributo que foi criado ali, pela Previdência Social, para bonificar e também punir empresas que não fazem uma gestão ali
né, dos benefícios acidentários, dos afastamentos, eu sempre me interessei pela temática, né? Porém, ali como de 2013 a 2020, eu fiquei muito na construção civil, e aí passei de técnico, né? Fui residente de obra, coordenador de série, dependendo da obra, né, eu era aí posto em algum desses cargos, dependendo do tamanho, principalmente. E depois de 2020, então, né, como veio ali o Covid, daí acabou-se as obras, né? E aí não tinha, né, mais como eu continuaria, eu também já queria voltar para o ambiente industrial e exercer a engenharia de segurança plena. Aí tive a oportunidade de voltar, já aqui na região oeste paranaense, e aqui nós temos grandes empresas, né? Então, grupo varejista, cooperativas, né, do agro também aqui, empresas privadas, e eu acabei, né, então, entrando nessas empresas e aplicando essa parte de tributação aí, ajudando elas, né, a diagnosticar, a montar processo de gestão, para que a gente pudesse, então, né, mostrar esses números e, principalmente, mostrar para o empresário, né, que é possível fazer uma gestão. Eu digo sempre nos meus cursos, né, inclusive esse ano, né, estamos a agenda bem cheia, aí, graças a Deus, transmitindo conhecimento para profissionais, principalmente os engenheiros de segurança do trabalho. Já palestrei na APES, que é a Associação Paranaense de Engenharia de Segurança, esse ano. Depois palestrei na ANPEST, que é a Associação do Noroeste do Paraná dos Engenheiros de Segurança. E também já passei aí no ENEST, né, que foi um evento nacional. E nessa semana estive em Ponta Grossa, né, na AES-TG, que é a Associação dos Engenheiros de Segurança dos Campos Gerais. Então, assim, né, aqui no Paraná tem associações de engenharia de segurança do trabalho, e eu me propus a passar aqui pelo Paraná, né, que é o meu quintal de casa, já que eu estou aqui, e multiplicar conhecimento para os engenheiros de segurança e também para as empresas, né? Nós conseguimos aí, eu brinco que, né, quando a gente multiplica conhecimento, multiplica os parceiros no nosso negócio, isso não é só benéfico, né, para mim, mas para a engenharia de segurança, né? Ainda brinquei lá no Enest que eu disse assim, nós, né, fizemos, então eu tenho um sócio que ele é programador, nós desenvolvemos o primeiro software do Brasil dedicado à gestão da tributação de saúde e segurança do trabalho, né? O software se chama SafeApp e nós protocolamos, né, já tem um depósito de patente no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, desde o ano passado, já faz um ano que esse processo está correndo. E já passou por diversas fases, já está nas fases de análise de mérito ali para expedir. Então, nós vamos ficar, né, com exclusividade, uma vez deferido, mas para quem conhece o INPI, assim, é um processo burocrático que demora. Então, nós já passamos por todas as etapas, já está na última, que é a análise de mérito, então, né, pelo INPI, ou seja, não houve contestação, ninguém tinha protocolado isso antes, realmente é uma invenção. Então, agora a questão de análise do INPI, e uma vez aprovado, nós teremos exclusividade aí de, né, poder usufruir do software e passar para empresas e também para profissionais durante 20 anos. Então, tamanho assim, a inovação tecnológica, né? E desde o começo eu sempre tive isso comigo, sabe? Eu sei que tem outros consultores pelo Brasil, né, que fazem esse trabalho, fazem planilha de Excel e, obviamente, por mim está tudo certo. Porém, assim, né, desde que eu decidi, não, vou ingressar nessa temática, eu pensava, nós já estamos em tempo de inteligência artificial, né, e continuar fazendo isso em Excel, para mim, assim, eu não consegui enxergar como aceitável, né? E aí, por isso que ingressei, aí eu e meu sócio que comprou a ideia, ficamos um ano desenvolvendo, né, eu e ele. Então, eu passava, desenvolvia, eu validava. Agora nós temos a versão comercializável, que inclusive já temos parceiros aí por diversos parceiros licenciados, né? Então, engenheiro de segurança consultores, que inclusive você vai ser o nosso próximo parceiro aí, né, Silvio? Isso. Eu já falei com a minha esposa e ela já está me vendo com outros olhos, viu? Você deu um upgrade no meu casamento, viu? Você não sabe não, você não sabe não, mas foi. Eu falei com a minha esposa, ela abriu os olhinhos ali. Quando eu mostrei, né, que a gente fez um levantamento de 3 empresas, quando ela viu lá, rapaz, eu falei assim, meu amigo, eu vou te agradecer em público aqui, que o negócio ficou bom lá em casa. Fico feliz em ajudar em mais do que uma esfera, né? Não só profissional aí, ó. E eu falei aqui com o amigo anterior, que é um parceiraço meu aqui, o Zé Edmilson, engenheiro eletricista, o cara que é um cara que, assim, também tem que se espelhar. Inclusive, eu chamei ele, eu falei com ele, assim, meu amigo, é o seguinte, olha, eu entrei no negócio aí agora, que eu queria que você tivesse junto, porque todas as coisas boas que eu consegui aqui de trabalho, de desenvolvimento, esse cara sempre está junto. Então, a gente que
que tem uma relação boa de amizade e que sabe quem a gente pode, assim, acredita que possa, valorizar mais o trabalho da gente através dessas parcerias, a gente tem que se juntar. Eu chamei ele, falei, olha, antes de iniciar aqui, eu já quero conversar com você e tal. Assim, não, Silvio, o que você fizer aí eu mostrei a ele, né, os valores, não botei a empresa, mas eu falei os valores, ele falou assim, meu amigo, eu não quero saber, não tô dentro. Aí, só como eu falei, né, aquele negócio que eu falei para você, né, assim, tem uns milindros, mas a gente tem que ver como é que vai ser. Eu vou, com certeza, eu tô dentro. Mas aí eu queria ver com você o seguinte, para a gente falar qual a importância da gente trazer esses valores das empresas que ela não sabe nem para onde vai, para poder ter essa bonificação financeira, né, de já pagos, né, desses valores já pagos, Cleiton. Fica à vontade. Tá certo. Bom, assim, como que funciona esse modus operandi, né, Silvio? Às vezes eu gosto dos meus treinamentos, eu exemplifico, porque assim, nós, engenheiros de segurança do trabalho, embora a tributação ela se chame, né, seguro acidente do trabalho, e aí nós temos 3 elementos dentro dela, né, e eu gosto de chamar de tríade tributária, até por isso o nome da nossa empresa de software é Tríade Prévia, que é o RAT, o FAP e o FAI. Então, o GILRAT, né, ou o RAT, se a gente está falando na nomenclatura, ela é a mesma coisa. Então, ela é ali... Cleiton, quando a gente falar, por favor, quando a gente falar assim, no SAT, no FAI, no RAT, para a gente simplificar, falar o nome de fato, porque a maioria das pessoas não conhece, né, que a gente trabalha com muita sigla, e o pessoal não conhece. Eu queria que você falasse para as pessoas entenderem que nós temos só aqui em Mangabeira, na rádio, tem 114 mil pessoas, né, de habitantes. Eles não sabem o quanto essas nomenclaturas que a gente fala. Aí quando você falar, você, por gentileza, fale o que significa, para o pessoal entender. Senão a gente vai falar inglês. Eu já vou chegar lá, porque eu estou citando ali, eu vou chegar na guia DARF previdenciária, que é o que é a folha de pagamento, né, depois que ela vai ali no e-social, né, na parte de DCTF Web, eles geram a guia para as empresas pagar. Então, né, qual que é o grande desconhecimento hoje? Como estava dizendo, existem essas letrinhas, que, né, daí o GILRAT, que nós temos ali, é o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho. Então, mesmo falando, né, simplificando, o que é isso? Então, isso funciona, né, perante a Previdência Social assim. Você é empresa, né? Qual é a sua, né, a quantidade? Então a gente faz o trabalho assim, pede uma lotação de funcionários, né, uma planilha ali, por exemplo, pode ser em Excel. O nosso software ele faz a integração via API, daí custo automático da folha de pagamento. Mas essas informações ficam na folha de pagamento. Então pega uma lotação de funcionários e pede lá, né, o número de CNPJ, né, os funcionários, né, qual que é o cargo e descrição das atividades. Resumidamente, né, pode, né, dependendo do grau de profundidade que a gente quer chegar, um pouquinho mais de informação. Mas, resumidamente, né, o que diz a legislação? Né, então, a quantidade de segurados ou trabalhadores avulsos do CNPJ, né, que se sobressaia, ou seja, preponderante, ele é o que determina, né, a atividade preponderante do CNPJ. Então, começando por aqui, que né, nós estamos falando do primeiro elemento dos 3, né, da tributação, muitas empresas se confundem, porque o que a folha de pagamento faz, né, ou ali o contador faz, eles costumam pegar, né, o QNAI principal do CNPJ, que está lá no cartão CNPJ da Receita Federal, e colocam lá no evento S1005 do E-Social. Esse evento S1005 Social é a folha de pagamento que faz. Então, ela é o analista, né, o assistente da folha de pagamento que insere esse QNAI, e a hora que ele insere, automaticamente ele assume ali qual, né, se a alíquota é 1, 2 ou 3%. Então, assim, como eles fazem isso no automático, puxando do cartão da atividade principal ali da Receita Federal, muitas vezes a empresa paga mais do que deveria. Né? Porque nem sempre a atividade principal ela é a mesma da preponderante. Né? Então, em um exemplo simples aqui, para a gente, né, ser sucinto nesse primeiro elemento, até no meu curso, né, que eu ministrei quinta-feira, eu estava explicando lá para o pessoal, o que eu estava em Ponta Grossa, que é assim, dando exemplo.
Teve um profissional aqui de Entre Rios, que ele é dono de cerâmica, né? Eu encontrei ele aqui no Sebrae, em Cascavel. Ele estava me falando que Entre Rios é difícil a mão de obra e que a indústria cerâmica dele tinha 98 funcionários e devido à dificuldade de mão de obra, ele automatizou 100% a produção de tijolos dele. Ele falou assim, eu tive ganhos com isso, na qualidade, volume produzido e tudo mais. E eu falei, veja que já peguei um gancho, né? Falei, olha que exemplo legal. E eu estava a caminho de Ponta Grossa ontem, nós passamos por uma cidade chamada Prudentópolis, que eu acho que é a capital da cerâmica. Contei assim por cima umas 10 cerâmicas lá. E dava para ver que tinha cerâmica com um processo muito manual, né? Que é aquelas pessoas que colocavam no carrinho, né? Pegava na mão e depois salotava no local. Então, assim, antes desse profissional, por exemplo, de automatizar o processo dele, ele deveria ter ali, ele tinha 98 funcionários, desse mais de 60 estavam na produção. Então, né, a primeira coisa que as empresas, os profissionais têm que ter na cabeça é, qual é, agora sim, a KENAI principal, que é o que está lá, né, então no cartão CNPJ das empresas, serve para quê? Para pagar imposto transacional, venda, né, e compra de insumos. KENAI preponderante serve para quê? Para definir a alíquota do seguro, que é um seguro estatal da Previdência Social. Eu acho que o nosso país é um dos poucos no mundo que tem esse seguro estatal, né? Então é o Estado que controla. Qual que é a experimentação de risco, né? Qual que é o KENAI que eu vou me enquadrar? Então nem sempre eles são os mesmos. E esse caso da cerâmica vem muito a calhar, porque a pessoa que tinha 98 funcionários na produção, agora tem 8, o processo dele é automatizado, ele basicamente tem pessoas monitorando o processo no computador e ainda tem concorrente dele que os mesmos 98 produzindo. Então, assim, por analogia para nós da segurança, para mim é bem simples, né? Qual que tem mais risco de causar doença ou acidente relacionado ao trabalho? O processo automatizado, que basicamente agora eu monitoro, ou o cara que continua com 60 lá na produção, pensa no lado ergonômico de pegar aquilo, né, botar tijolo, risco de, né, proximidade com calor, fornalha e tudo mais. Então, assim, é para ficar bem claro que uma coisa é o cartão CNPJ, outra coisa é o seguro do KENAI preponderante, né, que eu vou pagar para o regime geral da Previdência Social, que é um braço do INSS, né? Nesse caso aqui, para mim, já está claro que a alíquota do processo automatizado vai ser provavelmente 2 e a outra vai continuar sendo 3, porque ela vai oferecer maior risco. Então, esse é um exemplo clássico do RAT. E as empresas perdem muito dinheiro porque elas acabam classificando, né, isso de forma errada. Indo para o próximo, então, ali, por isso que é importante, assim, primeiro, saber e entender o que é atividade preponderante, para, né, colocar então a alíquota correta, né, de 1, 2 ou 3%. Só aí, só nessa confusão aí de nomenclatura, já difere bastante a questão de valores, né? Muito, porque como é um tributo sobre a folha de pagamento todos os meses, né, ontem eu estava fazendo um exemplo, ontem não, na quinta-feira lá em Ponta Grossa, o pessoal conseguia assimilar isso. Em momento nenhum eu falei de FAP, nem aqui também eu falei. No CNPJ que a gente estava fazendo a simulação lá, a massa salarial era de 1.900.000 por mês. O FAP que nós estávamos avaliando era 1,2468, se não me falha a memória. E aí nós fizemos a simulação com 2% e 3%, né? Só olhando o RAT. A diferença entre estar no RAT 2 para o RAT 3, sobre essa folha, dava R$200 mil. Então, se o RAT fosse 2, estava na faixa de 300 e quase 350 mil. Enquanto se o RAT fosse 3, iria lá para mais de 550 mil. Então perceba, eu nem falei do FAP, eu só falei do RAT. Naquele CNPJ, que era apenas um, com uma folha de 1.900 por mês, a diferença já era, né, de 200 mil reais. Gritante. Agora você imagine... Só um minuto. Agora você imagine, né? Se por acaso nós tiver tudo no risco maior, risco grande, risco 3. Isso. Então, assim, porque tem muitas empresas, né, que elas têm vários CNPJs, né? Eu já trabalhei em grupos que tinha mais de 100 CNPJs. Você imagine isso se você somar no final, quanto que dá essa brincadeira, né? Porque assim, 200 mil em um, 50 mil em outro, 100 mil em outro, daqui a pouco nós estamos falando em 50 CNPJ, quanto que isso aí dá de economia no ano? Né? Só no RAT, né? Então, essa é a atividade preponderante, né? Que é o que é muito desconhecido pelas empresas em geral. Então, algumas empresas eu conheço que fazem ali uma gestão do FAP, mas não fazem a mínima ideia do que é RAT e como fazer essa gestão. Né? E depois nós temos o FAP,
né? Não sei se você quer fazer uma observação, mas aí eu já vou falar. Sim, exatamente. Não, você pode ir destrinchando aí, qualquer coisa eu intercedo. Pode ficar à vontade. O programa é seu. Tem uma hora aqui para se deleitar e vender o peixe da gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu entrei em segurança do trabalho, Cleiton, em 92, como técnico de segurança do trabalho também. Foi o primeiro curso de escola técnica de segurança do trabalho aqui da Paraíba. E eu fiz o curso técnico de segurança do trabalho. E tudo que eu tenho na minha vida foi segurança do trabalho como técnico, tá? Então eu sou engenheiro também, eu sou perito, tá? Tenho MBA, sou formado em direito, mas tudo que eu tenho na minha vida, graças ao curso de técnico de segurança do trabalho. Então eu toda vez, inclusive na minha carteirinha do CREA, tá? Eu pedi para botar que eu sou técnico de segurança do trabalho, que eu me orgulho disso, entendeu? Antes de iniciar qualquer palestra, onde eu tiver, eu digo, olha, eu sou técnico de segurança do trabalho, porque as pessoas falam assim, não, o cara é engenheiro, mas para ser engenheiro ele tem que ser técnico, porque tudo que eu aprendi foi como técnico de segurança. Eu acredito que você também passou por essa experiência. Com certeza. Assim, sou igual você, né, compactua aí dessa gratidão pelo curso técnico de segurança do trabalho, porque, né, ele me deu uma base gigantesca. Depois, quando eu fiz a graduação e a pós-graduação, assim, na pós-graduação, né, às vezes eu já sabia mais do que os professores que estavam lá para ministrar, porque nós tínhamos a prática, né? E aí eu falo assim, mano, já voltando para o nosso assunto, eu falo assim, a dificuldade, muitas vezes, que os técnicos de segurança que querem ter a engenharia de segurança, né, exercer a engenharia de segurança tem, é virar a chave. Porque quando a gente é técnico, nós somos muito operacional, né? A gente vai, operação, liberação, fazer avaliação, e quando a gente vira engenheiro de segurança, você vira gestor, né? Então, assim, só que é isso para nós, né, que, lógico, você também precisa se aperfeiçoar para entender fazer gestão, né? E aí muitos têm dificuldade nessa transição pela falta de olhar de gestão, que é isso aqui que a gente está falando. O olhar de gestão estratégica. É sair do óbvio, né? Sair da caixinha e falar a linguagem do tomador de decisão, que é o quê? Economia para a empresa, né? Então, as empresas aqui no Brasil, elas são extremamente tributadas. Quando você, né? Nós temos uma carga tributária gigantesca. Quando você senta na mesa dos tomadores de decisões e fala que tem oportunidade real de redução e recuperação de crédito, e esses valores, eles são uns valores extremamente significativos, né? Naquele trabalho que a gente mandou para vocês, você pôde observar. Então, assim, né, ele para e olha e fala, opa, esse aqui não é só um profissional que está vindo falar de norma, de NR, não, esse cara aqui, ele entende de gestão, ele sabe o que ele está falando, né? E é disso que hoje o mercado, ele é excedente por isso, né? O tomador de decisão. Porque senão a gente cai naquela mesma, em todos os lugares que eu vou, papel. O mercado aqui é só preço, é papel, né? Não está dando para competir. E eu sempre falo para os profissionais também, mas o que você está buscando e entregando de diferente desse pessoal que está entregando documento aí que por hora vai pagar ver. Perfeito. Então, né, cabe a nós também. Agora vamos falar sobre do que a gente realmente se propôs, né? Eu quero que você joga aí alguma coisa no ventilador. Vamos embora. Vamos falar do FAP, né? Então, o FAP, ele é muito importante, obviamente, né? Então, só que, assim, ele é um multiplicador do RAT. Então, por isso que eu falo, muitas vezes as empresas não conhecem, não dão importância para o RAT, mas ele é fundamental, né? Porque, assim, o FAP, ele tem um multiplicador ali que bonifica ou pune as empresas, que ele varia entre meio e 2. Então, se eu defino, por que ele é tão importante, né, na minha opinião? Se eu me enquadro errado a minha empresa, se ela era 2, né, e eu estou enquadrando como 3, ao invés de eu, né, ter uma variação entre 1 e 4 no 2, eu vou ter uma variação entre 1,5 e 6% no 3. Né? E se você pega uma massa salarial aí, às vezes de 5 milhões, ou alguns casos que eu já fiz de 18 milhões, cara, né, 2% faz uma diferença gigantesca. Né? Então, mas falando do FAP agora, que é o fator acidentário de prevenção. Então, ele tem um grande gap, porque assim, a empresa ela tem que arcar com todos os ônus da prova. Isso está previsto em lei. Né? E qual que é o problema? Muitas vezes, infelizmente no Brasil, né, as empresas elas não abrem CAT por doença ocupacional. E isso não sou eu que estou falando. O Ministério Público do Trabalho, ele faz uma força-tarefa a nível nacional, né, trabalhando, então, fiscalizando as empresas aí na questão de subnotificação de CAT. E essa subnotificação, ela tem muito a ver
com a falta de emissão de CAT por doença ocupacional. Né? Então, qual que é o processo que as empresas hoje não fazem? Pelo menos não estrategicamente, conscientemente, pensando em redução tributária. Então, assim, ela tem que monitorar todos os benefícios que saem da agência da Previdência Social que impactam no CNPJ dela. Se tiver mais que um, tem que olhar um por um. Por quê? Quando sai, né, esse benefício, a empresa, né, tem aí 15 dias para contestar. Então, assim, por que 15 dias? Né, o nexo técnico epidemiológico, que é um cruzamento estatístico aí que a Previdência elaborou, que ela cruza Código Internacional de Doença com atividade econômica, não precisa de emissão de CAT. Foi um mecanismo que a Previdência Social criou devido à falta de notificação de CAT por doença ocupacional. Então, é presunção de culpa. Mesmo que não seja relacionado à empresa, vai ser caracterizado, né, por esse cruzamento estatístico. Então, exemplo, tem CDFs aí há mais de décadas já, e se o funcionário fosse afastado e tivesse naquele KENAI, por exemplo, um que eu trabalhei muito na minha vida, que é 1012, que é o KENAI de frigorífico, né? Se tem lá um CID 10, por exemplo, né, um F10, automaticamente ele vai caracterizar como doença ocupacional. Cabe quem o ônus da prova? A empresa. Então, se ela não monitora esses lançamentos aqui, né, que a Previdência Social lança, ela acaba criando para ela mesma um passivo gigantesco. E passivo gigantesco na tributação do FAP e também na esfera trabalhista. Né? Por que na esfera trabalhista? Você que trabalha com perícia aí, né? Porém acho que é de insalubridade e periculosidade, deve conhecer médicos que trabalham com a parte de perícia de doença ocupacional. Então, assim, cara, se ele vai na empresa, ele pega o caso, a primeira coisa que ele vai olhar lá, será que a empresa contestou a agência da Previdência Social? Se ela não contestou, basicamente a empresa confessou, né, que a culpa foi dela. Né? Daí ele coloca lá no parecer, né? Inclusive, Vossa Excelência, a empresa sequer contestou o nexo acidentário, né, que foi imposto pela Previdência Social. E aí você vai reverter como judicialmente isso? Então, assim, as empresas precisam acordar para fazer, né, esse tipo de gestão, né? Porque se ela não faz, isso vira, então, um grande problema, né? Como eu disse ali para elas. Então, trabalhista e tributário. E agora, o que o Ministério Público faz? Ele também entra na jogada, né? Porque se a empresa não faz essa gestão, eles estão lá notificando que a empresa está fazendo uma subnotificação de acidente de CAT. E aí, quando a gente fala em Ministério Público, que é dano moral coletivo, né, termo de ajustamento de conduta, essas também são cifras gigantescas, né, quando a gente fala do Ministério Público do Trabalho. Aqui no Paraná, desde setembro do ano passado para cá, eles estão fazendo força-tarefa, né, assim, muito ávida nas grandes empresas aqui e estão achando muita coisa inconsistente. Então, o que vai acontecer? Lá depois, em novembro, abre-se o mês inteiro para a contestação do FAP. Então, o FAP de 2027, né, nós estamos em 26, ele vai ser publicado no dia 30 de setembro. Dia 30 de setembro é publicado o FAP de 2027, né, para que as empresas olhem o que caiu lá de benefícios ali, ou de elementos, né, porque a gente pode verificar outras coisas, como a massa salarial, o número médio de vínculos e por aí vai, e também os benefícios que lá estão, para fazer uma contestação administrativa. Só que, assim, muitas empresas confundem profissionais, né, essa defesa administrativa do FAP com a defesa lá junto à agência da Previdência Social, e são defesas completamente diferentes. Lá na agência da Previdência Social, eu estou contestando o mérito do benefício que foi expedido pela Previdência. Então, se eu não concordo que aquilo ali não é uma doença ocupacional, é junto à agência da Previdência Social que eu tenho que contestar, pleiteando a reversão de acidentário para previdenciário, certo? Se eu fiz essa contestação ali e apareceu no FAP, aí eu vou contestar dizendo que eu contestei lá na agência da Previdência Social porque a gente não concordava. Então, o benefício não deveria estar ali. Agora, o benefício apareceu lá na contestação do FAP, para você contestar administrativamente. E você não contestou a agência da Previdência Social, é uma contestação infrutífera. Por quê? Aqui na contestação administrativa do FAP não se contesta mérito. Contesta se o elemento que está ali está correto ou não. Ou seja, teve um benefício acidentário, ele entrou aqui. Tá, eu não contestei a Previdência Social, você vai ter uma resposta aqui, né, administrativamente, que não, aqui não se contesta mérito. Aqui se contesta se deve ou não estar aqui. E deve estar aí porque, né, foi um benefício acidentário.
né? Então, as empresas não têm esse olhar 360, digamos assim, hoje, para a gestão, né? Acham que é só contestar administrativamente no FAP, e não é. Precisa ter um acompanhamento e contestar os benefícios desde a agência da Previdência Social. E assim, fora esse, tem outras várias situações que acontecem, né? Dando um exemplo aí que eu passei, um cliente meu, né? Agora em 2026, por exemplo, teve um CNPJ um cliente que tinha aí por volta de 250 funcionários. O que aconteceu? Eles tiveram um acidente, ok, né? Um acidente de trabalho na empresa, foi feita a investigação de acidente, foi feita a CAT. Beleza. Só que no FAP, o que aconteceu? Caiu como se houvesse 2 benefícios e não apenas um. Por quê? Porque a pessoa ela ficou afastada 60 dias, ela não conseguiu retornar em 60 dias e ela pediu uma prorrogação do benefício. Ao invés de da Previdência Social, o sistema deles, considerarem apenas uma prorrogação de benefício, gerou um novo número de benefício e caiu como se fosse um outro acidente. Isso aí arrebentou o FAP, né, do meu cliente. Então, assim, esse simples erro do sistema da Previdência Social custou para esse CNPJ R$120 mil. E uma folha de pagamento que é um pouco maior que R$1 milhão. Então, assim, acontece muito esse tipo de erro e cabe quem o ônus da prova? A empresa. Então, por isso que essa falta de gestão, ela acaba causando aí, né, prejuízos enormes, porque cai acidente de trajeto lá, cai situações de período de graça lá, e, né, como esse caso que eu acabei de falar agora, que foi uma redundância de benefício que não estava correta, e aí no nosso caso a gente está entrando agora via judicial, né, porque no nosso grupo aqui nós temos o jurídico interno nosso próprio, né, que é o jurídico consultivo. Então temos aí o Dr. Vinícius, que é especialista, né, em tributação e também na esfera previdenciária e trabalhista. Então, ele é conhecedor das 3 esferas. Ele já ingressou um pedido de ressarcimento do nosso cliente nesse sentido, porque, né, ele foi pago, ele está pagando a maior indevidamente. Então, às vezes, eu até falo para os meus clientes, não é nem sobre pagar menos, é sobre pagar o que é justo, né? Porque nesse caso estava sendo injusto, né, o que eles estavam pagando por um erro do sistema da Previdência Social. Perfeito. Esses adendos que você está falando aí são situações que, às vezes, o próprio tributarista, o advogado, o contador, mas ele não é especializado nessa questão de segurança, de engenharia de segurança do trabalho. Então, eu vi esse gap fantástico que vocês tiveram. Eu já tinha observado isso, mas eu não tinha fechado na minha cabeça essa questão do software, que isso não existe. Entendeu? Então, foi quando eu comecei a ver esse trabalho desenvolvido, né, pela empresa, que me fez chegar até você. Quando eu vi que você ia proferir essa palestra, você, Iva, pelo amor de Deus, eu tenho que participar disso aí. Por isso que eu fiz um esforço danado, que não foi fácil eu ir para Alagoas, né, que eu tô com um problema de saúde, tudinho e tal, mas eu falei assim, eu vou ter que ir, por quê? Porque isso vai ajudar muitas empresas a sair do vermelho e talvez numa parte previdenciária o valor é tão alto que talvez possa até fechar a empresa, né, Cleiton? Num acidente e numa nomenclatura diferente, conforme você falou aí, né? Exatamente. Aproveitando até o gancho que você disse de fechar empresas, aqui no Paraná a gente já tem histórico de empresas que foram fechadas por multa do FAI, do Financiamento da Aposentadoria Especial. Se não me engano, ele foi em 2012, era uma empresa que ficava em Londrina, ela levou uma multa de mais de 12 milhões de reais por falta de recolhimento do Financiamento da Aposentadoria Especial e não aguentou, fechou as portas, era um frigorífico. Então, assim, aí já aproveitando o gancho, falando agora, né, do último elemento ali, que é o Financiamento da Aposentadoria Especial. Eu não sei se os colegas observaram aí, né, tanto da segurança quanto contadores, áreas afins. Às vezes aqui no Paraná os colegas têm consultoria de segurança do trabalho e falam, porque está difícil, porque os empresários não querem pagar, eles falam que vão correr o risco, não sei o quê. Porque assim, dos 3 tributos, né, o RAT, que é a atividade preponderante, o FAP e o FAI, o único que o tomador de decisão pode falar, não, eu vou correr o risco é o FAI. Né? Por que ele tem essa brecha? Porque lá no artigo 195 da CLT está escrito que somente médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho pode elaborar o LTCAT.
né, que é o lado técnico das condições ambientais de trabalho, que dão aí, né, então, os subsídios para a gente lançar isso, né, num software e fazer os envios do ES2240. Bom, pronto. Aí eu sempre falava para eles o seguinte: vocês não estão vendo ainda o modus operandi, gente. Né? O que a Receita Federal do Brasil está fazendo? Eu falei, ó, é simples, pega uns marcos. Em 2019, começou a ser obrigatório o envio de folha no E-Social. O E-Social, o evento S2240, que é o evento que a gente lança lá os agentes nocivos, né, que pode ensejar ou não aposentadoria especial, e aí tem, né, alguns critérios, alguns são qualitativos, outros são quantitativos, né, e assim sucessivamente, que estão lá no anexo 4 do decreto 3048, e por consequência estão lá na tabela 24 do E-Social. O que acontece? Todas as empresas entraram quando? Né, na questão do envio do E-Social do evento S2240. Entraram no ano de 2022, todas as empresas, né? Algumas foram entrando um pouquinho antes, 21, mas todas entraram em 2022. Falei, então veja bem, né, a Receita Federal está cruzando informação da Folha S2240 e da Folha S1200 e da Segurança do Trabalho S2240 desde 2022. Falei, você acha que em 2023 eles iam começar a puxar a corda e cobrar conta? Falei, quem entende um pouquinho de tributação sabe que o prazo, né, prescricional é 5 anos. Então, dentro do prazo de 5 anos, eles podem voltar e cobrar tudo retroativo com multa. E essa multa parte de 75% e pode chegar a 200% do valor devido. Então, agora em 2026, o que está acontecendo muito? Falo pelo estado do Paraná. Cara, primeiro, né? Não faz acho que uns 3 meses, acho que você deve ter observado aí, a própria Receita Federal, ela publicou no site dela sobre a malha fiscal digital, né, que falava justamente sobre o recolhimento da aposentadoria especial, convidando as empresas para que ela revisitasse os envios do evento e fizesse ali, né, de bom grado o ajuste para que evitasse, então, serem impactadas da cobrança com multa. Ou seja, eles estão dando o sinal, cara, olha, nós vamos cobrar. Né, a partir de 2026, o recado é, nós não vamos deixar prescrever. Só faltou estar escrito isso na nota deles lá. Né, e muitos profissionais de empresas não estão se atentando a isso do FAI. Né, então, assim, porque o S2240 ele é convalidado pelo S1200, devido a... Né, então, a segurança do trabalho tem que lançar. Então, para efetivamente a empresa recolher, quem é da folha de pagamento, eles têm que ir lá no evento do 00 e colocar o mesmo código para processar na folha. E o que eu conheço de empresas e, né, profissionais de consultoria que não olham para isso, não está escrito. Então, tem muitas empresas que estão com passivo gigante, né? Empresas, então, grandes, passivos milionários. Né? Por quê? Porque a segurança do trabalho não conversa com a folha de pagamento. Então, o nosso software, por exemplo, ele veio nesse sentido. Porque tem várias empresas, tem algumas que têm o software de folha de pagamento, né? E o software de saúde, de medicina e segurança do trabalho são, né, são o mesmo, da mesma empresa. Porém, eles também não se conversam. Se eu lanço lá um código 4 no S2240, não vai automaticamente para a folha que eu lancei. E aí eles vão recolher né, Errado. Muito provavelmente errado. E isso está criando grandes passivos. Então, né, o FAI, por exemplo, eu tenho certeza que de 2026 agora para 2027, muitas empresas a conta vai chegar e a conta é alta. Né? Por quê? Eles têm um histórico de 5 anos para trás. Né? E assim, é bom também reforçar que, né, o DCTF Web ali, o E-Social, ele é uma confissão de dívida pública. Se você enviou, você está confessando dívida. Então, se você enviou eventos diferentes, né, seja interno ou seja uma empresa terceira de consultoria, se ela enviou é porque o dono lá deu a procuração para ele enviar. Então, aí ele está dando... A responsabilidade da empresa que contratou, a contratante. Exatamente. Então, propriamente o FAI tem, né, valores enormes, como que diz, essa empresa, eu esqueci o nome dela agora, mas ela era de Londrina, de 2012 ela fechou pelo FAI. Você imagine agora, né, em tempos de cobrar, porque assim, o E-Social ele tirou da escuridão ali do arcabouço, né? Porque eu lembro que até 2019 muitos colegas até da parte de segurança do trabalho não sabia a diferença de laudo de insalubridade para o LTCAT, né? Então, a partir disso, todos foram obrigados a sair da zona de conforto, pelo menos, e entender que, né, laudo de insalubridade, eu estou falando de NR15, né, laudo técnico das condições ambientais de trabalho para fins de recolhimento do financiamento da aposentadoria especial, eu estou falando do decreto 3048/99, lá no anexo 4. Né?
Então, isso que você falou é muito importante, porque para diferenciar da questão trabalhista e da previdenciária, elas estão juntas, porém separadas, né? Mas quando se juntam, é uma pancada grande, né, Cleiton? Principalmente, olha, isso eu sempre despertei isso nos empresários, porque como eu militei um tempo também na área jurídica, e eu vejo que, assim, eu estava falando agora mesmo no bloco anterior, exatamente isso, que a maioria dos nossos políticos são empresários. Então, o que ocorre? Essa parte trabalhista, eles puxam muito, por exemplo, se você sair da empresa, não colocar a empresa na justiça em 2 anos, ela fica, você não tem mais direito de recorrer. Mas na parte previdenciária, ela é regressiva, né? Ou seja, ela pode pegar para trás, não é só 2 anos, você pode pegar os últimos 5 anos. Aí, se você pegar esses últimos 5 anos, se você somar, os valores são altíssimos. É por isso que a empresa quebra, né, Cleiton? Exatamente. Né? Então, imagine, né? Porque assim, e é uma oportunidade para as empresas, né? Eu digo que é uma oportunidade para as empresas. Né? Porque elas podem, né, voltar a reaver isso, recuperar crédito indevido nesses últimos 5 anos, mas também é uma oportunidade para a Receita Federal, porque ela também pode olhar os últimos 5 anos e cobrar tudo que está inconsistente. Né? Então, é uma via de mão dupla. Então, assim, as empresas, elas precisam fazer gestão. Né? E o nosso software, né, que a gente estava falando, que é tanto para licenciados, que é para os parceiros consultores, quanto para as empresas, né, que faz integração via API com qualquer software de folha de pagamento, é justamente a gente quis o que nesse primeiro momento do software? Trazer os números para os empresários. Porque você sabe bem, se a gente vai conversar com o CEO, com o diretor, com o presidente, essas pessoas não têm tempo, cara. Eles não têm tempo. Né? Você vai para conseguir uns 15 minutos deles, assim, é raro. Só que quem quer, né? Quem que precisa fazer a gestão de todo o orçamento do grupo, por exemplo? Eles são responsáveis. A hora que você chega com um software, com simples dados, existe um seguro acidente de trabalho que, né, cobra mais aí se não tiver gestão na folha de pagamento. E hoje o seu cenário aqui dos últimos 5 anos, por exemplo, é esse aqui, né, no CNPJ do seu grupo aí, né, vocês perderam aí 10 milhões de reais. Você vai chamar a atenção do cara, né? Opa, como assim? O que é isso? Né? Aí depois você vai começar a aprofundar. Então, isso aqui está na folha de pagamento, eu consigo fazer um trabalho, né, revisando. Primeiramente, aqui vamos falar de êxito e olhar o que está para trás para você ver do que eu estou falando, o tamanho do impacto financeiro. Depois a gente conversa aí sobre, né, a gestão mensal, porque eles não conhecem. Então, eles têm a necessidade, porque, né, desse tomador de decisão, eles trabalham com números o tempo todo, né? Eles precisam, o que vale a pena, o que não vale a pena investir. E nós precisamos tirar isso aí, né, lá daquele monte de tributo que eles pagam, né, tirar da guia DARF previdenciária, né, o quadradinho nosso que está escrito lá, GIL-RAT ou RAT, ajustado, e dar número para ele, né? Porque aí é um jeito que eles falam, opa, e o que eu preciso fazer para resolver? Você precisa contratar precisa contratar o Silvio, precisa contratar o pessoal aí que quer entregar esse serviço estratégico. E não mais ficar fazendo, né, mais o mesmo, que é a parte aí de avaliação, documento, nada contra, né? A gente sabe que tem que ter, né, esse cumprimento, né, legal, só que eu sempre digo, quando nós se formamos na segurança do trabalho, nós já temos a obrigação de fazer as normas cumprirem, né, serem cumpridas na empresa. Então, se eu estou fazendo isso, eu estou fazendo o óbvio, né? Que é uma atribuição da profissão. Agora, quando eu saio disso, começo a estudar a área tributária, entender um pouco da área jurídica, de folha de pagamento, aí eu estou fazendo mais do que eu me formei. Né? E aí, obviamente, você vai ser, né, monetizado e, né, pago pelo diferencial que você entrega, né, que é diferente dos demais. O valor é muito alto. Assim, quando eu comecei a ver isso há tempo, mas eu não tinha esse gap de fazer essa junção, a importância do trabalho de segurança do trabalho, como quando a pessoa o empresário vai fazer uma atividade, ele assume um risco do CNAE, que é a classificação de atividade econômica. Aí, quando ele se consolida com a questão dos trabalhadores, que é o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, que vai gerar possíveis doenças relacionadas àquele CNAE, né, que é a atividade econômica, e quando joga o CID lá, né, quando as pessoas que não gostam de fazer CAT, né, quando joga o CID, que faz esse complemento de CID com o CNAE e o CBO, não precisa nem fazer CAT, né, Cleiton? Exato.
né? Porque assim, como a gente estava dizendo, né, a Previdência Social, justamente para as empresas não fazerem esse monitoramento, não emitirem, né, CAC por doença ocupacional, eles criaram esse mecanismo, né, de cruzamento estatístico, então, por atividade econômica, né? Por quê? Então, eles não, né, para evitar que a empresa não seja tributada e lese os cofres públicos da União, né, eles criaram o NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico, né, e É. muitas empresas não olham para isso. Ok. Cleiton, a gente já está aqui na finalização. Nós queríamos que você fizesse assim já como é que se diz? A finalização, né? Final, para a gente poder iniciar. Já vai iniciar outro programa aqui já já. Fique à vontade. Fazer as considerações finais. Depois a gente conversa mais. Tá, perfeito. Bom, primeiramente eu agradeço o convite, sempre um prazer falar contigo aí, se todo o pessoal do nosso Nordeste querido, né? No Nordeste ainda falei que minha mãe, ela é natural aí de Pernambuco, Corrente, falei, então eu me sinto em casa, né? As raízes tá aqui no Nordeste. E assim, se você aí, se fez sentido para você o que a gente falou aqui, né, Silvio? Você que é engenheiro de segurança do trabalho, tanto faz trabalhar, né, dentro de empresas, dentro de grupos, ou oferecer o serviço de consultoria, venha para o nosso ecossistema. Nós estamos iniciando agora, né, na semana que vem, no dia 24, às 19 horas, né, que é sexta-feira, né, mais uma mentoria aí, né, a gente já faz a mentoria. Na verdade, você faz um investimento no software, a mentoria ela sai de forma gratuita. Se você é empresa também, né, pode entrar em contato com o Silvio aí, que já é nosso parceiro, né, Silvio? Pode entrar em contato comigo, aqui com nossas empresas, que é a GalSeg Grupo. O nosso software ali vai estar ceifap.com.br. Dá também para vocês entrarem lá, visitar, verem as nossas soluções. Minhas redes sociais é @CleitonSantos em GalSeg. Então, assim, todas as redes sociais, elas têm essa mesma nomenclatura. Você quer me encontrar no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, né, para facilitar, é o mesmo, @CleitonSantos em GalSeg. Eu vou ficar feliz aí em estar recebendo contato de vocês, né, tanto profissionais quanto empresas, porque chegou o momento que nós precisamos entregar mais do que o óbvio, e falar de tributação é reajudar as empresas e ajudar os colaboradores, porque muitas vezes a gente reduz custo para a empresa e esse dinheiro a gente consegue reverter ele para um investimento no ambiente do trabalho, para evitar algum tipo de adoecimento, né? Porque muitas vezes não é as pessoas que adoecem, né? São os ambientes de trabalho que estão doentes. E aí a gente precisa tratar o problema, né? Não ficar tratando ali, né, os sintomas, que muitas vezes afastar o trabalhador, porque outro que vai ser posto lá também vai acabar adoecendo. Perfeito. Cleiton, muito obrigado. O programa Justiça no SES te agradece muito e a gente vai ser parceiro sim, viu? Se Deus quiser. Até a próxima reunião que nós tivermos. Eu vou estar lá quarta-feira, viu? Valeu. Um abraço. Muito obrigado. Tchau. Obrigado a todos aí. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.